Seminário no ar, um estudo bíblico sobre o tema Aspectos da Edificação do Reino de Deus. Assunto número 29. A edificação é coletiva. Eu quero tecer comentários a respeito de um tema significativo para Deus, mas que também precisa ser para nós. É muito comum todos nós lermos a Bíblia com uma aplicação individual, aprendermos ou tirarmos ou entendermos aquilo que lemos lá, que lá está registrado, para a nossa situação individual, não levando em consideração que é muito importante você ser parte de um corpo. Eu quero exemplificar com respeito a um time de futebol. No Brasil, todos entendem um pouquinho de futebol. Não basta você ter 11 grandes jogadores. Esse negócio de grande é muito relativo. Grande pregador, grande pastor e grande cantor. Normalmente eu quero distância de todos os que são grandes. Qualquer técnico de futebol sabe que é muito difícil entrosar um chamado grande jogador, um famoso jogador com o restante da equipe, porque é comum ele ganhar mais do que o resto da equipe toda, ele é soberbo, não se submete à disciplina, quer diferenciação no tratamento, então os grandes são normalmente um problema. Isso acontece nas igrejas também, quando vem um grande cantor, ele quer exclusividade, a igreja toda aos pés dele para ele se apresentar. Eu quero distância desse negócio. Um time com 11 grandes jogadores pode ser um fracasso dentro de campo, porque não tem unidade, não tem aquele sentimento de equipe, eles não jogam juntos, cada um joga para si. Eu quero, com esta ilustração, exemplificar o que Deus nos ensina na sua palavra. Deus não quer um monte, digamos, uma quantidade grande de pessoas maravilhosamente puras e santas e pessoas corretas, verdadeiros fariseus. Não é isto que agrada a Deus, muitos santarrões. O que Deus quer é um corpo, uma família, uma cidade edificada sobre um monte, um povo que vive em comunidade, que tem entrosamento, um povo que tem amor. Os problemas existem, mas são resolvidos. Os escândalos são causados, mas são também tratados e há proveito em tudo o que acontece. Assim é que Deus quer o seu povo. Mas não é bem assim que o mundo moderno está vendo as coisas. Se multiplica no meio evangélico a tendência de reuniões, cultos que são verdadeiros shows. Eles não são expressão de uma família, eles são a apresentação de uma meia dúzia de profissionais, uma apresentação assim perfeita, digna de televisão ou de um auditório, porque aquilo é ensaiado, aquilo é trabalhado com gente profissional, porque são pagos para aquilo e são famosos para fazer aquilo. A apresentação de um show chamado culto, que consiste de músicas e partes emotivas, palavras antropocêntricas, ou seja, palavras para agradar ao ser humano, para atender às necessidades do ser humano. E claro, tem que tirar dinheiro também, e o povo entende isto, para sustentar aquele luxo, aquela apresentação, aqueles profissionais que lá estão. As pessoas saem dali sem nenhuma responsabilização, eles saem dali sem qualquer compromisso com os restantes irmãos. Cada um sai dali para o que quiser fazer, alguns vão para outros shows, para teatro, alguns vão para casa, vão passear, vão para um restaurante, vão se divertir, porque já cumpriram, entre aspas, a sua obrigação, indo à igreja e assistiram um grande show, uma grande reunião chamada culto. Não é isto que agrada a Deus, mas ainda que esta maneira gerasse muitos santarrões, fariseus, não é isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus não é ter 2, 3, 20 milhões de cidadãos brasileiros corretos, maravilhosos, crentes. Não é isso que agrada a Deus.
Ele quer uma família, um corpo, ele quer um povo unido que transmita a ideia de amor, a ideia de unidade. Jesus orou fortemente em João capítulo 17 pela unidade do seu povo. E ele também disse em João 3, 34 e 35 que é pelo amor de uns aos outros que o mundo vai conhecer que realmente somos de Deus. E aqui então reside a grande diferenciação, porque você pode alugar um auditório ou construir um templo, botar cadeiras bonitas e ornamentar, organizar e conseguir atrair pessoas ali. Mas um auditório cheio de crentes é muito diferente de uma família de santos, de servos do Senhor, entrosados e que têm compromisso uns com os outros. A diferença é muito grande. O que Deus quer é um povo edificado. Eu costumo dizer que igreja, a eclésia, não é povo ajuntado, não são crentes religiosos ajuntados, é um povo edificado, o que é totalmente diferente. Você pode entender isto. Mas para edificar é preciso trabalho. Com certa facilidade, bastando ter dinheiro, você compra um caminhão de areia, de pedra, de brita, de barro, um caminhão de tábuas, de madeira, sacos de cimento, ferros, esquadrias de madeira, azulejos e pisos para uma casa. Você compra o material da casa e, dependendo da situação, eles podem entregar logo isso e você faz um monte de cada material. Mas transformar isso numa casa, num edifício, a diferença é bem grande. Vai muito ainda de trabalho, de aborrecimento, de projeto, de entrosamento. É a isso que a Bíblia chama edificação. É necessário colocar irmãos em contato uns com os outros, uns se submeterem aos outros, organizar os irmãos. Uns não ficam satisfeitos aqui, outros querem destaque por causa da sua cultura, por causa da sua situação social, eles querem ser destacados. É sempre assim. Uns querem mais, uns não se conformam com aquilo e assim vai a obra de Deus, dependendo de operação do Espírito Santo para quebrantar um, aí outro fica aborrecido, faz biquinho e diz, eu não vou ficar nessa igreja, eu vou para outra igreja que me trata melhor. Edificação, trabalho para entrosar os irmãos. E o aspecto que considerável neste caso é a exortação do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3. Eu pus o fundamento, que é Jesus, e não pode haver outro fundamento. A obra é baseada em Jesus, e nós temos a Bíblia, que é a única regra de fé e de prática, onde devemos basear toda a nossa fé e a nossa prática, o dia a dia. Mas cada um veja como edifica. O fundamento é um só, de todo o povo de Deus, de toda a eclésia do Senhor. Mas cada um obreiro veja como edifica. Cada um veja, analise como edifica, porque a edificação leva tempo. Não é de uma hora para outra. Você pode, em poucos dias, preparar um grande auditório, ornamentar, pintar, coisa desse tipo. Mas edificar um povo, uma família para o Senhor, é muito tempo que gasta, porque as pessoas precisam se conhecer umas às outras, as pessoas precisam se submeter umas às outras, as pessoas precisam se organizar umas com as outras, formando células, formando partes deste corpo, partes que funcionem, que têm alguma função definida, células vivas, um grupo de pessoas que se entendam, que leiam a Bíblia, que conheçam a verdade, que se consertem confessando seus pecados, que proclamem o Evangelho, que evangelizem outros, que façam discípulos. E você que conhece um pouquinho de igreja sabe que isto não é fácil. Crentes são difíceis de serem trabalhados. Aliás, todo ser humano é muito difícil, não é fácil não. E então, nas igrejas, é fácil você promover reuniões e ajuntar pessoas. Mas fazer com que as pessoas se entendam umas com as outras, se submetam umas às outras, isto é muito diferente, é muito mais difícil e leva tempo. No entanto, tem que ser feito. É a obra que precisa ser feita.
E eu digo que o maior patrimônio que nós temos na igreja, na comunidade, é o povo, não é o templo, não é a denominação, não é o conjunto de doutrinas, nada disto, é o povo. Um grupo de obreiros, de líderes, de irmãos, uma meia dúzia, 10 irmãos preparados, que amam a Deus, submissos, humildes, que tenham ligação uns com os outros. Isto não se consegue de uma hora para outra. Leva tempo, e como leva tempo. Mas quando há, por exemplo, uma divisão numa igreja e saem 10, 20 pessoas mais maduras, experimentadas, isso é muito comum no meio evangélico. Saem 10, 20, 30, um grupo sai por uma divisão e abrem uma outra igreja. Aí logo eles vão cantar as glórias. Olha, nós saímos com 20, agora já são 50, e dali a pouco 80, já somos 200, já temos 300 pessoas, a igreja está crescendo muito. Olha, ela está engordando, aumentando em número apenas, mas isso não é grande vantagem, porque os 20 ou 30 que saíram já eram pessoas experimentadas, eram pessoas preparadas facilmente, eles conseguem nuclear outros em volta deles. Mas daí por diante você pode observar, o capítulo seguinte dessa novela não vai ser tão glorioso assim. As divisões vão acontecer ali dentro, entre os 20 e 30. E aqueles 200 e 300 que se chegaram não vão crescer espiritualmente de forma tão rápida, vai começar a marcar passo. Dali a pouco tem problemas, escândalos e divisões ali. O capítulo seguinte não é tão glorioso assim. Isto é comum. O ser humano tem a carne, a natureza humana que precisa ser tratada, dominada, e isto está sempre prestes a aflorar no meio do povo de Deus, e o Senhor quer que tudo isso seja tratado. Lidar com vaidade de uma pessoa, o outro que quer se mostrar e apresentar, o outro que quer dar show na frente das pessoas, o outro que acha que pela cultura que ele tem, pelo nível social dele, ele precisa ser destacado dos demais. Lidar com isso tudo, administrar estas carnalidades, esse é um trabalho muito difícil. Edificação é preparar um povo coletivamente para atender às ordens do Senhor. Individualmente, claro, cada um vai se santificar, se preparar, se aperfeiçoar, mas coletivamente é necessário este trabalho de edificação, que não é tão fácil assim, não é tão imediato, e Deus quer que você entenda estas coisas e faça a sua parte. Você busque a quem se submeter espiritualmente, mas você também cuide daqueles que vão se submeter a você, ou seja, que vão ser responsabilidade sua cuidar deles para a glória do Senhor. É muito importante que você pense nisto e analise essas questões, porque você faz parte deste processo. Se você faz parte da família de Deus, Deus quer você edificando outros e se edificando junto com os outros também, edificando para formar um corpo de pessoas que, quando adorarem, Deus esteja naquele meio. Quando louvarem, Deus habite naqueles louvores, que expressem unidade, e você é parte desse processo também. Amém.